Olá, meus amados, o meu bom dia a você, meu boa tarde, meu boa noite, Deus te abençoe. Hoje, 10 de abril de 2025, quinta-feira, vamos aqui meditar na palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 17, 18 e 19. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número dela, ou descrever o número delas. Amém? Livro do profeta Isaías, o profeta está tratando agora com Israel, uma profecia voltada para o Reino do Norte, e falando de coisas que irá acontecer. Vamos aqui extrair desse texto ensinamentos para nós hoje, nos dias de hoje, porque a palavra de Deus é atualizada de eternidade a eternidade, porque ela é a palavra de Deus, assim eu creio. Se você não crê, eu oriento você a crer. Amém? Vamos lá, o versículo 17, que começa dizendo assim: porque a luz de Israel virá a ser como fogo. Olha, o profeta, ele usa uma linguagem que ela é conhecida de Israel. Ele vai dizer, ele fala aqui de luz e de fogo, tá certo? Então, nas escrituras, quando fala a respeito de luz e fogo, isso revela essa ação de Deus na condição de consumir os ímpios. No caso aqui, Israel estava pecando, ele também ia ter um resquício aí desse consumo, dessa ira de Deus, tá certo? Mas quando a Bíblia diz que fala de fogo, a luz é para os seus servos e fogo é para os ímpios. Então, Israel conhece essa linguagem, está pecando, mas aqui o profeta já está chamando a atenção que essa profecia ela vai se cumprir tanto no castigo de Israel, que vem falando nos versículos anteriores, como também sobre a condição da Síria, apesar dos pecados de Israel, porque Deus é um Deus zeloso, tá certo? Que ama o seu povo e vela por ele, apesar de corrigi-lo, tá certo? Essa ideia passa isso também, que o próprio Israel irá sofrer, mas aqui já está apontando para uma profecia que trará uma ação sobre a Síria, que estaria atacando Israel no futuro aí, porque a profecia nesse momento ainda era para futuro, tá certo? E o texto vai dizer ainda assim: e o seu santo, como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. Olha, Deus aqui, através do profeta, já determinou que fará justiça a Israel. Olha, entenda isso. O Filho de Deus, quando erra, Deus corrige seriamente, tá bom? Esse evangelhozinho de açúcar com mel, né? Já pensou que doce fica, né? Aí, que é pregado por aí, sem correção, sem mudança de vida, não é evangelho de Jesus Cristo, nem de Deus, do Deus da Bíblia não, tá certo? A Bíblia, ela corrige a quem ele ama. Então Deus vai corrigir Israel, mas também já está dizendo que aqueles que vai consumir, aqueles que irão lhe atacar, porque Deus protege também os seus, lhes corrige, usa alguém para lhe corrigir, de fazer vergonha a um crente, né? Usa um ímpio aí para fazer vergonha a um crente. O crente, quando recebe propina que é notado, vai ser vergonha, tá certo? Então Deus usa aí para lhe fazer vergonha, mas também lhe dá uma oportunidade, tá certo? E o versículo 17 ainda vai, aliás, o 18 vai dizer assim: quando diz destruirá num só dia, é porque a destruição de Deus é plena, tá certo? O ataque de Deus, assim, ele é, olha, é um negócio grandioso, tá certo? O versículo 18 diz assim: também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo. Note que essa destruição ela será de pessoas. O profeta usa essa linguagem assim coloquial, colocando assim, falando de floresta, falando de campo fértil, mas no final do texto ele vai dizer alma e corpo. Então,
Na realidade, ele está falando de pessoas, do exército da Síria que será assolado. Não tem jeito, tá certo? Então, começa assim falando com florestas e campos. Então, é para entender que essa destruição vem total. Eu quero imaginar e colocar isso aqui como compreensão, que é em todas as camadas. Ele usa aí florestas e campos, e depois vai falar de alma e de corpo. Então, em todas as camadas sociais, Deus irá agir contra aqueles que estariam atacando Israel, apesar de ser Deus mandando, porque é Deus quem manda. Não pense que o mal acontece porque ele é grandioso, não. Esse mal que está assolando o Brasil é uma permissão de Deus. Você que é crente, coloque seu joelho no chão, porque os crentes, vou dizer aqui uma linguagem que vai escandalizar se você é crente e ouvir. Os crentes vacilaram aí, muito tempo. Não vamos falar de política, não. Nós somos políticos, rapaz, também. O reino do céu é de quem crê. Eu já estou nesse reino por essa fé. Hoje, quando eu morrer, ressuscitarei no dia do Senhor para viver com Ele eternamente. Isso é verdade. Mas eu estou aqui ainda no Ceará, com título de eleitor, CPF, identidade, tudo. Meu voto é válido também. Eu tenho uma idade, o crente tem uma identidade celestial, escrita pelo sangue de Jesus, e tem uma identidade também social do Brasil, da nação que você pertencer, e eu pertenço ao Brasil. Defenda a minha nação e vamos defendê-la. A pátria celestial está garantida por Deus. Não confunda isso, tá certo? Então, quando o texto diz isso, que vai trazer desde o corpo até a alma, desde a alma até o corpo, ou seja, destruição aí do exército da Assíria. Amém? E vai dizer assim, e será como quando um doente se definha. Quando você está doente que vai definhando, a tendência aqui, Deus está dizendo que não vai ter remédio, tá certo? Não vai ter cura, não vai ter salvação, não. Porque é uma determinação de Deus. Quando Deus determina, acontece. O decreto positivo de Deus acontece. Quando é um decreto, que ele é uma concessão, aí Deus pode negociar com você. Deus negocia, não sabia não? Ele negociou com o povo de Nínive. O rei rasgou a veste, vestiu o pano de saco, mandou toda a população vestir pano de saco, os jumentos, os cavalos, os camelos, e tudo vestiu pano de saco, e aí Deus negociou e livrou. Era um decreto, era uma concessão, né? Mas quando é um decreto positivo, aqui é um decreto positivo, Deus vai trazer destruição sobre o inimigo de Israel, tá certo? E vai dizer assim, e será como quando... o doente definha é porque realmente não tem cura, tá certo? Vai morrer. O versículo 19 diz assim, o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá descrever o número delas. Ora, nesta analogia que o profeta faz, ele está se referindo ao restante do exército do rei da Assíria que vai sobrar. Ele será em números tão pequenos que qualquer pessoa poderia contar. Quando ele diz um menino, então eu vou usar assim, qualquer pessoa poderia descrever o tanto de soldados que sobrou, do exército que sobrou, de tão pouco que ficaria, porque, meu querido, quando Deus pesa a sua mão, aí não tem para ninguém. Amém? Portanto, aqui esse texto ele está trazendo essa informação de que Israel está pecando, porque vai ser levado cativo por causa da sua idolatria, mas também Deus está prometendo um livramento para esse povo que vai trazer aí um peso sobre aqueles pelos quais... Aí você vai dizer assim, mas foi Deus que levantou a Síria contra o Israel? Foi. Porque nada que acontece não acontece sem a permissão de Deus, querido. Ele é Deus. Amém? Onisciente, onipotente, onipresente, eterno e poderoso, tá certo? E lindo e maravilhoso, tá certo? Então, o que nós aprendemos com esse texto aqui? Nós podemos aprender que nessa parte da profecia, assim, é que Deus corrige aquele a quem Ele ama. Isso é fato. Olha, quando eu cometo alguma coisa que não agrada a Deus, eu sei, aí a minha alma dói, isso é Deus me corrigindo, porque eu entendi, aí eu me arrependo, isso é a nossa relação com Deus. Israel só precisava se arrepender, tá certo? Mas também ele apresenta, assim, um escape. Deus dá uma condição, olha, eu vou, mas eu também sou eu que vou devorar os inimigos de vocês. Porque, amados, olha, o que Israel quer, o que Deus quer,
O que ele queria naquele contexto é que Israel confiasse em Deus. Porque Israel estava confiando em tudo, todo tipo de Deus. Já expliquei nos vídeos anteriores, se você ver, aí fica fácil de você entender isso aqui mais ainda, tá certo? Portanto, é o próprio Deus que dá a vitória. Tem gente que se exacerba em si, né? O pessoal está chamando aí de Xandão. Eu acho até meio pejorativo, né? Mas é a Vossa Excelência, uma pessoa de uma autoridade, de um grau de autoridade grandiosa em nossa nação. Ele pensa que está fazendo porque ele é tão capaz. Eu não tenho a menor dúvida, Deus está corrigindo a nossa nação. Você precisa que é crente, você que está aí, você que é um cristão, um pastor que defende socialismo marxista, vá ler a Bíblia, coloque seu joelho no chão, peça discernimento de Deus, ensine a sua igreja corretamente, senão você vai para o inferno, você e a igreja que você está pastoreando. Isso aqui é a palavra profética de Deus pela Escritura, querido. A palavra já está revelada. Amém? Sabe por que Deus faz isso? Ele levanta um inimigo para corrigir o seu povo? Porque o povo está obstinado. Tem pessoas aí que estão pregando mentira, obstinação, é o prazer da carne. Ser crente, dizer que é crente em Cristo, sem mudança de vida, você está sendo enganado. Quem é prostituta tem que deixar de ser prostituta, quem é ladrão tem que deixar de ser ladrão, quem é mentiroso tem que deixar de ser mentiroso, quem é adulto tem que deixar de ser adulto, quem rouba tem que deixar de roubar, e por aí vai, e tudo que você imaginar que é contrário à vontade de Deus, quando há uma conversão, há mudança, querido. Amém? Portanto, Hebreus, vou ler aqui, Hebreus 12, 29, que tem um contexto que Hebreus 12, 29 diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Tem todo um contexto do capítulo 29, 12 de Hebreus, que está tratando da perversão do povo, da idolatria, do desvio do povo, da falta de fé em tudo, menos em Deus. Amém? Eu vou corroborar também com essa palavra, com Deuteronômio 4, 24, que diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Amém, querido? Você que está em pecado, se arrependa, se volte para Deus. E se voltar para Deus hoje, é pela fé exclusiva na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus salva a nossa nação. Eu não tenho dúvida, Deus vai dar vitória à nossa nação. Não é mágica não, tá certo? É através de homens honestos, que creem em Deus, que respeita os valores morais, e Deus vai abençoar a nossa nação, eu não tenho dúvida, porque Deus traz o castigo, usa ímpios para nos castigar, e depois ele corrige o próprio ímpio, porque Deus ama aos seus. Amém? Deus te abençoe e te guarde, te dê uma boa quinta-feira, e ele seja contigo, com a tua casa, com a tua família, seja com a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Isso aqui é a canção dos expedicionários. Só quem é patriota entende isso aqui. Quem é doutrinado pelo marxismo não vai entender nunca, só se converter. E eu oro para que vocês se convertam em nome de Jesus. Amém.